Recebemos hoje com imensa alegria, mais uma vez, seu Mirinho Argemeiro, que é do NED, Núcleos de Estudo da Doutrina Espírita, mas é também do Ceará, podem ter certeza disso, e seja bem-vindo mais uma vez, seu Mirinho, que a espiritualidade possa conduzir seus pensamentos, sua fala neste momento. Fique à vontade. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Meu abraço aos internautas que nos assistem através da TV 7. E que nesse momento possamos aquietar nossos corações para recebermos do alto essas bênçãos que estão sendo derramadas, para que saiamos daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. A carne é fraca. Ouvimos muito já essa frase, é porque a carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque se ligam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes resultado do organismo e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade e etc. Quanto a isso, na questão 25 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou a espiritualidade perguntando: o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som propriedade do ar? E os espíritos responderam: são distintos, mas é necessário a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. A doutrina nos diz que a união do espírito com o corpo se dá no momento da fecundação do óvulo. Assim que o espermatozoide perfura o óvulo, ali já está alocado um espírito que fica ligado por esse cordão fluídico. À medida que o feto vai desenvolvendo, o espírito vai ficando menor, ou seja, ficando mini espírito, digamos assim, para que ele possa ir aos poucos penetrando naquele novo corpo. Joana de Ângeles diz que o perispírito é o modelador físico, ou seja, nosso perispírito é quem molda o corpo físico. Esse corpo foi preparado especialmente para meu espírito. Escolhido magneticamente o óvulo e o espermatozoide que iam se encontrar. E a partir daí, o meu perispírito começou a dar moldes a este corpo. Célula por célula, nosso perispírito é acoplado. Então, já entendemos daí que tudo vem do espírito. Mas existe um texto lá no Evangelho que diz o seguinte: e voltando o Senhor para os seus discípulos, achou-os adormecidos e os advertiu, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vejam que Jesus separa. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É comum ouvirmos testemunhos de irmãos alegarem terem caído em pecado devido à fraqueza da carne. Inclusive, citam como exemplo o apóstolo Paulo, quando ele afirmou: não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então, vejam que é apenas uma mera desculpa. Meu cérebro físico só funciona se meu espírito o utilizar. Aí, minha mão está se movimentando porque meu espírito está ordenando através de meu cérebro físico, que vai dar impulsos eletromagnéticos através das células para que estes músculos se movimentem. Se o cérebro não estiver conectado a nenhum espírito, não vai servir de nada. Ou seja, nosso corpo sem o espírito é apenas um bolo de carne. Mais uma vez, na questão 254 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos sentem fadiga
e necessidade de repouso, não podem sentir a fadiga como entendeis e, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Quando morrer, vamos ficar dormindo, esperando o dia do julgamento. Então tem gente dormindo há mais de 5.000 anos já, né? Acorda, né? Como vimos aqui, o espírito não precisa de repouso. Mas ele descansa como? Não fazendo nenhuma atividade naquele momento, ele está descansando. Não necessariamente precisa dormir. Nós dormimos por uma necessidade biológica. Nosso organismo físico fadiga, cansa, e aí precisa do repouso, que é o sono natural, que vem através da melatonina, que é produzida para que, à medida que vai escurecendo, que eu fecho os olhos, a melatonina me entorpece o cérebro e eu adormeço. É assim que funciona. Meu espírito sabe disso, aí como ele não é bobo, aproveita, aí dá uma voltinha, né? Sai para dar um passeio. O corpo fica lá. Quem está cansado é ele, e o espírito vai estudar, trabalhar, até fazer outras coisas. Então, é assim que a doutrina nos mostra essa realidade. A ciência ainda não chegou lá, mas está bem curiosa. Porque, na verdade, não faz sentido um corpo, como chama-se, ressuscitar após a morte. Uma vez morto e o espírito desligado daquele corpo, não há como voltar. Ressuscita-se quando ainda há naquele corpo o espírito ligado a ele. Aí pode ressuscitar. Um choque, no caso de uma parada cardíaca, uma massagem cardíaca, aí retorna, porque o espírito não havia se desligado. Mas desligou, não há como voltar. Daí não aceitarem em muitos credos a reencarnação, que nada mais é o retorno do espírito em outro corpo. Isso aqui nada mais é do que uma roupa, uma vestimenta que o espírito precisa para aqui estar. Não se pode passar pelas provas que nós passamos sem o corpo físico, porque é aqui onde eu sinto a dor necessária para meu espírito se desprender de algumas coisas. É aqui onde eu dou uma martelada no dedo e dói pra caramba. O espírito pode passar o dia batendo com o martelo, não vai doer nunca, porque ele não tem nada aqui, é barreira para ele. Passa por essa mesa, passa aqui por mim, porque ele está em outra dimensão. Então nós precisamos apenas entender isso. Meu corpo depende do meu espírito. Nossas enfermidades já estão lá no perispírito. E por necessidades, elas são trazidas à tona. Às vezes eu provoco, fazendo desgaste físico. Quantas vezes já se ouviu falar, chegar no médico com uma dor, o médico bater tudo que é de FIA, de radiografia, ultrassonografia, e nada tem o paciente. O médico diz o quê? Isso é uma dor fantasma. Mas o paciente está sentindo a dor. De onde vem essa dor? Do perispírito. Ela está sendo levada para meu corpo. Então, meu corpo já sente a dor, mas a enfermidade ainda não está presente. Daí o médico não encontrar. Então, tudo isso é um processo natural. Leis divinas. Eu posso provocar outras enfermidades, posso. Mas as naturais que eu escolhi para passar por elas como prova, estão aqui no meu perispírito. Talvez nem sejam acionadas nessa encarnação por uma questão de necessidade. Fique para a próxima. Mas algumas já se apresentaram. Aí nós temos outras enfermidades que são do corpo físico, como as gripes, né? Que é uma virose. Aí é fácil de você contrair. Mas outras enfermidades são oriundas do espírito.
O espírito expele através do perispírito. Tudo que eu tenho no corpo físico em termos de órgãos, eu tenho uma cópia deles no perispírito. Quem foi que imprimiu o meu corpo? Não foi o perispírito? Então ele imprimiu tudo que tinha nele no meu corpo físico. Ou seja, eu tenho um coração no meu perispírito. Eu tenho um pulmão no meu perispírito. Uma vez enfermo lá no perispírito, ele vai passando para o corpo físico. Existem situações em que o meu corpo físico também adoece, meu perispírito. São raras, mas existe essa possibilidade. Então, tudo está no espírito. O poder da mente. A psicologia já discutiu isso há muito tempo. Onde fica a mente? O cérebro eu sei que é aqui. E a mente? Nosso celular tem isso. Você não bota as informações nas nuvens? Então está no perispírito dele, né? Você pode jogar fora o celular que as informações estão tudo na nuvem. E onde está essa nuvem? Lá no Texas, em Dallas. Lá naquelas bandas. E onde está a minha mente? No meu espírito. Meu espírito vai embora, leva tudo que está arquivado nele. Então, por isso nós não lembramos de muita coisa do passado, porque esse arquivo não pode ser aberto. Meu espírito está com a informação, mas não pode passar neste momento agora. Que é uma bênção, né? Porque senão eu iria conviver com alguns momentos não muito legais. Imagina aí o sentimento de culpa, né? Porque boa coisa eu não devo ter feito no passado. Se eu estou ainda no mundo de provas e expiações, eu não vim no mundo feliz. É impossível, né? A não ser em missão. Mas passando pelo que eu passo, deduzo que eu venho lá de trás mesmo, lá de um lugar não muito bom. Mas graças a Deus cheguei aqui, como todos nós estamos aqui. Então, a carne é fraca? Essa desculpa já ouvimos muito. Se meu espírito é ativo, disposto, meu corpo pode não responder por deficiências outras. Por exemplo, o cansaço físico, o cansaço muscular. Aí, nesse momento, a carne é fraca. Ela não aguentou a carga do meu espírito, a velocidade, né? Aquelas crianças hiperativas, é o espírito que é muito agitado. Porque a nossa vibração está aqui, numa velocidade que a gente é incapaz até de ver a olho nu, mas está aqui vibrando, não está paradinho aqui dentro. O espírito está vibrando aqui, numa vibração, numa velocidade própria. Por isso que os espíritos nos identificam pela vibração. Eles captam essa vibração. Como nós temos a digital física, né? Cada um tem uma. Alguém já parou para observar em que condições Jesus declarou que a carne era fraca? Observe o contexto. Chegando o Senhor em um lugar chamado Getsemane, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, e lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Naquela ocasião, a advertência aos seus discípulos era unicamente para que permanecessem em constante vigília e oração, a fim de fortalecer o espírito, pois a hora em que o Senhor seria entregue às autoridades estava se aproximando, e a perspectiva era de grande angústia e dor. Seus discípulos estavam cansados, exaustos e debilitados fisicamente, e Jesus os encorajou, dizendo que o espírito estava sempre pronto, mas a carne é fraca. Dada a sua vulnerabilidade, pouca resistência e durabilidade, a carne é tendenciosa ao conforto e voltada para as coisas materiais. Então, aqueles que gostam de dormir além da conta, não pense que vão ficar dormindo lá, não. Nem leva a rede. Lá tem trabalho e muito, porque o espírito não dorme. Podem tirar essa ideia, vou procurar uma sombra lá e vou armar minha redinha. Nem vá. Na questão 367 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria. Vejam a sapiência de Kardec, até porque ele veio para isso, mas ele faz as perguntas, uma aqui, e lá na frente ele faz a mesma pergunta com outras palavras, para ver se a resposta casa, né? E aí os espíritos responderam: a matéria não é mais do que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, se meu espírito é dorminhoco, meu corpo físico vai ser muito pior, né? Porque ele recebe a influência do espírito. Só que nós sabemos que não é bem assim. Então, há várias formas da pessoa utilizar seu corpo. Trabalhando demais, chega à exaustão. Não trabalhando muito, também chega à exaustão por não uso. Não é? A pessoa vai cansar de não fazer nada. Então essa movimentação, o trabalho diário, dona de casa, por exemplo, que numa casa tem muito o que fazer, né? Não falta o que fazer numa casa. Aí às vezes, não aguento mais. Mas é um exercício para o corpo físico. E o espírito agradece, porque ele não fica estático. Ele não consegue, o espírito da gente não consegue ficar estático. Porque é da natureza dele trabalhar, fazer as coisas. Muito embora preso no corpo físico, não tenha todas as suas possibilidades à mão. Nós sabemos que, no contexto geral, o espírito, uma vez aqui no corpo físico, ele fica limitado, né? Nós temos limitações. Isso graças à misericórdia de Deus. Mas Jesus disse lá atrás que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e até mais, não é? E aí como é que a gente faz? Por exemplo, nossas orações pelos nossos irmãos enfermos têm um poder, porque você está emanando do seu íntimo o desejo de que aquela prece favoreça aquele irmão. E ele vai receber. O passe, por exemplo, quando a gente emite as energias, emitimos com o pensamento voltado para o paciente, o assistido que está ali, mandando para ele tudo que há de melhor. E ele vai receber. Como também pode se fazer daqui à distância. A pessoa pode estar lá na China, ele vai receber. O pensamento. O celular, eu ligo para um número, não vai cair no outro não, vai cair naquele número que eu disquei, não é? Mas está sujeito à interferência. Pensamento não. Mandou, vai-se embora. Aqui, por exemplo, neste momento está passando onda de rádio amador, televisão, ondas mentais da gente, mas não está havendo choque aqui. Nenhum conflito. Cada um está indo para seu destino certo. Então o corpo físico, ele é importantíssimo para o espírito porque ele foi preparado especialmente para isso. Este meu corpo está preparado para o que meu espírito está proposto a fazer. Mas lembrar sempre que é limitado, né? O meu, por exemplo, já está se aproximando da data de perder a validade já, né? Nesses dias ele já não vai mais, eu vou ter que devolver. Embora que eu devolva um bagaço, mas eu vou devolver, que eu recebi ele tão bonitinho, novinho, não foi? E vou devolver um maracujá de 15 dias dentro de uma cesta. Mas aí é problema dele, porque meu espírito não vai ficar nessa condição, né? E aí eu fico satisfeitíssimo, vou ganhar um novinho depois. Então, nós somos essa maravilha de Deus. O espírito é quem comanda tudo, mas eu preciso educar meu espírito. Eu preciso controlar meus ímpetos. E é isso que a doutrina nos chama a atenção. A questão da moralidade, da disciplina, do respeito, do amor. Não é para eu mostrar ao vizinho ou aos outros quem eu sou, não. Não. É para mim mesmo. Porque num futuro bem próximo, eu vou ter o corpo físico apenas por uma necessidade do ambiente. É como um mergulhador precisa da roupa para ir no fundo do mar. Mas quantos planetas são habitados aí por espíritos que nós nem fazemos ideia, não é? Talvez não precisem desse organismo como nós. Então, nós estamos nesse mundo ainda que é necessário. E aqui tem tudo que há na Terra. Ferro, potássio, cálcio, manganês, tudo tem aqui. Por isso que vieste do pó e ao pó retornarás.
Vejam que maravilha Deus fez. Mas o espírito, esse bateu todos os limites. Nós temos um poder que não calculamos. Graças a Deus, né? Porque senão tinha gente fazendo besteira por aí. Nosso cérebro físico, por exemplo, segundo a ciência, nós só conseguimos usar no máximo 1/3 do nosso cérebro. Quer dizer, o resto está aqui só para encher a cabeça, né? Ou tem utilidade? Deve ter. Está aqui para quando for acionado, ele já está lá no seu lugar. É como o celular, tem funções aqui que eu não sei nem para que serve, eu também não uso. Aqui tem coisa que eu não usei ainda. Meu espírito vai precisar dele no momento certo e vai acionar. A psicologia, a parapsicologia, estão estudando isso aí. Só que não vai conseguir ir muito longe, enquanto o espírito não der sinais daquele equipamento funcionando, daquela área do cérebro funcionando. Já se sabe para que serve um lado, para que serve o outro, lobo frontal, direita, esquerda, cada um tem uma função, já se sabe, um mapeamento, mas ainda tem muita coisa que não se sabe nem para quê. Maravilha de Deus, porque já está pronto aqui para quando for necessário ele ser usado. Digo eu dizendo a vocês que num futuro bem próximo nós não vamos precisar articular palavras. Por quê? Poder da mente, eu vou falar mentalmente. Isso é óbvio, não é? Alguém já consegue, as pessoas já conseguem telepaticamente falar com outra. É do espírito. E o corpo físico barra isso. Mas até quando eu não sei. Por isso que eu digo que no futuro bem próximo nós vamos olhar um para o outro e ficar conversando, sem precisar articular palavras. Então isso é o próprio progresso do espírito em evolução dentro de um corpo físico. A alma é um espírito encarnado, porque às vezes a pessoa diz, eu vi uma alma. Não. Aqui eu estou vendo um bocado de almas, porque o espírito no corpo chama-se alma, fora do corpo é espírito. Minha alma, não é? Os poetas usam muito, do fundo da minha alma. Fica até bonito, né? Mas fora do corpo é espírito. Agora, estando ligado ao corpo, é uma alma mesmo. É um fantasma mesmo, querendo bagunçar. Então, quando nós ouvimos isso, a alma é o espírito encarnado e o corpo apenas o seu invólucro, veja que casa com tudo que ouvimos até agora. É apenas eu diria, a prisão do espírito nesse momento. Estamos enclausurados aqui nesse corpo físico. Primeiro, o corpo são 3 coisas, né? O corpo, ou ser material, é semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O mesmo princípio vital que anima esse corpo, anima o dos animais. É o mesmo princípio. Segundo, a alma ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo, já é esse denominativo de alma, porque é um espírito que está dentro de um corpo, aí chama-se alma. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito é o quê? O perispírito. Então o perispírito é o entremeio entre o espírito e o corpo físico. Ele serve de intermediário para um ou para outro. Por isso que ele molda o corpo físico, porque ele vai moldar de acordo com a necessidade do espírito. Então esse corpo foi preparado exatamente para o que meu espírito se propôs a fazer. Eu até digo, eu não queria vir bonito, mas foi o espírito, eu não tenho nada a ver com isso, né? As pessoas, não, porque um vem feio, não, eu reclamo porque às vezes a gente se depara com situações que as pessoas, né, principalmente a mulher tem o cabelo estirado, paga uma fortuna para enrolar ele. Aqui tem o cabelo naturalmente encaracolado, paga uma fortuna para esticar. Mas não foi ela que pediu, né? Não foi o espírito que imprimiu daquela forma? Eu, por exemplo, estou vendo que o cabelo está nascendo aqui, mas não queria que ele nascesse mais. Eu queria que ele acabasse de cair para não ter trabalho de pentear, de passar shampoo, né? Enquanto outros homens gastam fortuna para implantar, para não ficar calvo. No popular, careca, né? Então veja que nós somos ainda essa criatura que se prende muito ao material, né? Gastam fortunas com plástica para ficar, né? Como diz minha mulher, para ficar plastificado. Então
eu tenho que cuidar do corpo? Sim, devo, porque é a casa momentânea do meu espírito. E eu tenho que deixar esse corpo à disposição dele bem, né? Cuidar para não adoecer, procurar fazer um exercício físico, uma coisa, para manter o corpo sempre habilitado ao que meu espírito se propôs. Somente. Aí esses excessos aí é por conta de cada um. A Bíblia diz que humanamente Jesus era como nós. Estava num corpo físico. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Sua carne era fraca, mas o espírito era forte. Por isso ele não conheceu o pecado, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus estava num corpo físico como o nosso. Mas o espírito, né? A qualidade do espírito, não era uma qualidade desse aqui, não é? Um dia eu chego lá, não sei quando, mas chego. Então nós precisamos entender apenas isso, que não há essa necessidade toda de ficar, digamos, mais alto, mais magro, porque o povo vive, tem gente que vive no efeito sanfona, né? Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Reclama porque veio baixinho, o outro reclama porque é alto demais. Mas existe uma função para cada um. O que é alto demais pode jogar basquete, vôlei, né? E o que é baixinho pode jogar sinuca, né? Pode jogar boliche, golfe. Tá tudo tem um jeito. É, né? Não há o que reclamar. O que é gordinho pode praticar sumô, né? O que é magrinho pode nadar. E assim vai, cada um vai arranjando um jeitinho, né? Agora, eu cuido do organismo por isso, para que meu espírito tenha a máquina perfeita para executar o trabalho dela, né? Agora, sabes que algumas enfermidades são necessárias por uma razão moral, para quebrar um pouquinho meu orgulho. Eu conheço pessoas que quando adoecem se trancam em casa para que ninguém visite. E não é depressão. Adoece de... Vou dizer o nome, não, aquela doença, câncer. Existem mais de 1000 tipos de câncer e o povo ainda esconde para não dizer a palavra câncer. Não, fulano não está com câncer. Não diz não. Bobagem. Visitar um amigo enfermo, você vai com prazer, vai levar para ele boas vibrações, mas aí o orgulho não deixa, para que não me vejam doente em cima de uma cama. Ou no hospital, esconde, né? Quando a gente vem saber... Saiu do hospital hoje e estava doente. Então, tudo isso nós criamos, nós inventamos. Para não pedir ajuda ao outro, para não depender do outro. Ora, doação de sangue, por exemplo. Existe um ato mais caridoso do que doar sangue? Porque eu não estou doando para os outros, não. Eu estou doando para mim mesmo. Se eu me acidentar e não tiver meu tipo de sangue lá no hospital, e eu tiver doado um mês antes, está lá a bolsinha de sangue, ó. Ninguém pensa nisso, né? Ah, vou doar sangue, não. Não demora 15 minutos, faz bem a você que doou e muito bem àqueles que vão receber. Porque uma bolsinha de sangue serve para 4, 5 pessoas. As plaquetas, dali é extraído o soro, um bocado de coisas que vão servir para pessoas. Ou para mim mesmo, né? Não sei. Mas o egoísmo não deixa que eu vá doar sangue. Ora, que eu saiba, ninguém tem sangue azul. É vermelhinho como de todo mundo. Mas é o espírito quem comanda tudo isso. Os glóbulos do meu sangue só funcionam, só circulam, porque são emitidos ordens para que as células funcionem. A mecânica funciona aqui naturalmente, os organismos já se entendem. Um sabe o que precisa fazer sem o outro mandar. Aí quando um dá um defeito, passa por cima daquele, pressiona o outro pressiona o outro, daí você adoece e morre. Por isso que nós precisamos ter todo cuidado com esse corpo, não pela vaidade, mas o cuidado necessário. Ir ao dentista, ir ao oculista, ao oftalmologista, enfim, cuidar da saúde. Sentiu qualquer coisa, vá ao médico, porque seu espírito está reclamando. E às vezes uma dorzinha é um sinal, um alerta. É como se dissesse, opa, olha para cá, presta atenção aqui, ó.
Porque eu não acredito que um dente sã doa. Não dói. Só dói se tiver, no mínimo, começando a cariar, né? Você vai tomar um sorvete, dá aquela dorzinha que você vai lá na lua e volta. Triste. Você come um alimento, o estômago vira um balão lá dentro, você não sabe o que é. É bom ir no médico. Então o espírito reclama por quê? Porque é uma ferramenta de trabalho dele. E ele precisa dela em ordem. E a enfermidade vem por várias razões, como eu já disse. São necessárias. Não tem que reclamar de enfermidade, eu tenho que curar. Ir atrás do médico, tomar os remédios. Eu conheço pessoas que detestam o remédio. Aí vai ficar bom como? Milagre não existe. Você pode, no mínimo, tomar um passe magnético, aí ajuda. Mas aí você precisa da medicação física para auxiliar ainda mais no tratamento magnético. Aí funciona legal. Pode curar o passe magnético? Pode, como já curou muita gente. Mas porque ainda estava a nível de perispírito. Então nós precisamos entender essas pequenas coisas para a gente saber onde está pisando, né? Eu sempre digo que nós temos que estudar a doutrina, temos que ler, para quando formos questionados, termos pelo menos uma resposta. Eu vinha comentando, antes de chegar aqui, pessoas com mais de 15 anos que professam a doutrina espírita ainda não leram a codificação. Eu digo ler, não é abrir numa página e olhar, não. Ler de uma capa a outra. Chico Xavier estudava. Divaldo Pereira Franco estuda. Haroldo Dutra Dias, esse aqui estuda mesmo. E por que nós não? Não é? É uma necessidade. Porque quanto mais eu entender, mais clara fica a minha visão do todo. É esse entendimento que ajuda muito mais ainda meu espírito a caminhar. Fora do corpo ele sabe de muita coisa, mas dentro dele é limitado. E aí eu tenho que jogar essas informações para realimentar o que ele já conhece. Porque em outras existências eu já me formei, eu já estudei, já fiz várias coisas. Já vim como mulher, já vim como homem, não sei. Porque se nós calcularmos uma reencarnação de 150 a 200 anos, de Jesus para cá já se passaram 2000 anos. Quantas vezes eu possivelmente tenho reencarnado, né? Nós temos que pensar nisso. Então, cada ida e vinda eu tenho que levar comigo a bagagem que é o conhecimento, esse aprendizado, para melhorar cada vez mais minha condição espiritual. No próximo retorno, eu já venho num corpo próprio para aquilo que eu me proponho. Né? Eu já venho com mais habilidades, com mais conhecimento. E é o progresso. É justamente aí onde nós vamos caminhar para o alto. Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele estava construindo o planeta. Somente. Quer dizer, 4 bilhões e 500 milhões, ele já era o Jesus que era. E agora? Será que ele ainda é o mesmo? Já deve estar bem maior, né? Porque ele não parou de evoluir. Da mesma forma nós. Estamos sempre evoluindo. Agora tem uns que faz questão em não chegar lá. Aí é problema dele. Deus não vai se preocupar não, porque sabe que ele vai chegar lá um dia. Nós só temos uma coisa a nosso favor, é tempo, né? Nós somos eternos, aí... Mas eu preciso caminhar, eu preciso me esforçar, porque quanto antes eu sair dessa condição, maior vai ser meu campo de atuação. Imagina um mundo feliz, onde não vai haver nada de desgraça. Que maravilha você viver num ambiente desse. E só depende de quem? De nós. Então, a carne é fraca? Nós temos que entender isso. Eu preciso fazer um pequeno esforço para cada vez mais me melhorar. Sem aquela ideia de estar me exibindo. Não é para exibir-se, é para você mesmo. É aquilo que o grande apóstolo dizia, a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa biliosa, cheia de ódio, de inveja, de egoísmo, ela diz o quê? Ela leva o quê para as pessoas? Só veneno, porque é o que tem dentro dela. Então eu preciso ter essa consciência e domar meu espírito, porque ainda tem muitas mazelas que estão aqui e eu preciso ir quebrando esses galinhos, aparando, né? Dando uma poldada, né? Porque na verdade, lá na frente eles não vão mais estar comigo, e nem deve, porque senão eu não vou chegar lá.
Eu só vou chegar lá quando eu me dispensar de tudo isso. É os pezinhos a mais, né? Não é os quilinhos, não. É os pezinhos da alma. Os pneuzinhos aqui até que é bom, né? Eu mesmo, eu digo lá em casa, eu sou manequim de Rei Momo. Qual é o problema? Não deixe de ser manequim, né? Agora, qual é a ideia da doutrina? Que eu me melhore como pessoa física ou como espírito? Como espírito. Não é? A ideia não é para o físico, é para o íntimo, meu espírito. Essa melhora é o quê? É esse conhecimento, esse aprendizado e a aplicação deles. Não adianta ler a codificação e não praticar nada. Aí é melhor não ler. Porque você vai ter a desculpa de que não sabia. Só que essa desculpa a gente sabe que não cola mais, né? Porque a gente já tem uma ideia. Então, quanto mais eu ler, quanto mais eu compreender, quanto mais eu aprender, vai ficar mais fácil entender até meus problemas. Ah, eu estou com um problema, eu queria que você me orientasse. Se eu ler, eu vou entender meu problema e eu mesmo resolvo. E vou ajudar a outros com o mesmo problema. Porque é esse conhecimento que vai facilitar. Ah, por que está acontecendo comigo? E eu vou fazer as ligações de acordo com o que eu estudo e vou encontrar a solução. Porque a doutrina nos oferece um leque de opções para cada problema. Eu vou escolher aquele que mais se adeque a mim e aí sim, tomar para mim e resolver. Lembrar que os espíritos não resolvem o problema de ninguém. Ajudam. O problema é nosso e nós temos que resolver. Arregaçar as manguinhas e ir à luta. Deixar de lado uma coisa que é da carne fraca, a preguiça. E ir atrás. Porque se eu não tiver essa determinação, nada vai acontecer. E para que aconteça eu preciso fazer. Eu preciso buscar. E buscar com o desejo sincero. Porque buscar por buscar... Eu vou para a escola só para olhar para a professora, eu tenho que prestar atenção no que ela vai dizer, no que ela vai me ensinar. Senão, ó, eu estou indo à aula, não estou assistindo à aula. Eu estou no centro espírita, mas a cabeça está lá na praia, então eu não estou no centro espírita. Meu corpo está, mas meu espírito está lá. Não é assim que funciona? Se eu disser agora, vamos todos lá nos Estados Unidos, já foi todo mundo e já voltou. Porque pensou lá, foi. Pensou, foi. Mas ninguém ficou lá. Está todo mundo de volta, graças a Deus. Então, quando eu entro em qualquer templo religioso, não é deixar o problema lá fora. Ele vem comigo, só que eu não vou me ligar nele. Vou me ligar na solução que são expostas pelos palestrantes, pelo padre, pelo pastor, seja qual for o credo. Ah, deixa seu problema lá fora. Não, eu tenho que trazer ele. Não posso. Aí quando eu sair, ele me pega de novo. Eu tenho que trazer ele para ele vir comigo, para ele também aprender, não é? É assim que eu vou resolvê-lo. Agora, ficar ligado nele, não. Então, nós somos essa maravilha, criaturas perfeitas, feitas exatamente sob medida para o nosso espírito. E, como não podia deixar de falar, eu encontrei uma história curiosa, que é justamente a alquimia da mulher. Como foi feita a mulher, né? Diz esse grande poeta que foi assim. Segundo a mitologia hindu, quando Tashkiri, que criou a mulher, ele procedeu assim. Ele tomou a beleza da folha, a alegria do sol, as lágrimas do sereno, a inconstância do vento, a timidez da lebre, a vaidade do pavão e a maciez da penugem das andorinhas. Juntou tudo isso, a dureza do diamante, a doçura do mel, o perfume das rosas, a crueldade do tigre, o calor do fogo, o frio da neve, misturou tudo isso com a tagarelice do papagaio, o arrulhar das pombas, ferveu tudo isso, misturou, fez a mulher e deu de presente ao homem. Então, meus amigos, é mais ou menos isto que nós precisamos nos conscientizarmos. Somos criaturas de Deus, criaturas perfeitas, maravilhosas. Eu é que não estou educado o suficiente para fazer bom uso. Estou desperdiçando tempo, estou incomodando os outros, porque eu não sei ainda regular. Então, a doutrina diz, calma, persevera, analisa, estuda e vamos em frente, não é assim? Sem pressa. Uma melhorazinha que seja de 0,1 é uma melhora.
não deixa de ser uma melhora. Contanto que seja uma constante. Não é cruzar os braços, tá bom, já cheguei onde podia, não. A escada não terminou ainda não. Ainda tem degrau para danado, viu? Pensa que parou não, porque não parou. E o bom é isso, porque a cada ida e vinda nós vamos voltar melhores por esse conhecimento que estamos absorvendo agora, vai nos ajudar e muito lá na frente. Nós estamos plantando e vamos colher o quê? Bons frutos, porque estamos deixando aqui algo que vai nos servir lá na frente, levando conosco o tesouro do conhecimento, né? Porque duvido que o ladrão chegue e me dê sua inteligência, ele não leva de jeito nenhum. Ele leva minha carteira, mas minha inteligência ele não leva. Mesmo que ela tire no meu cérebro, pior ainda, porque está lá no arquivo, lá nas nuvens, né? Está lá no espírito. Então, criaturas perfeitas, maravilhas de Deus somos nós, agradeçamos por isso todos os dias. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos dar a Ele o que Ele merece para que o Espírito possa fazer aquilo que Ele merece e deve fazer enquanto aqui estiver. Então, eu pergunto, a carne é fraca? Então, essa desculpa já, né, é uma fraca desculpa. Vamos botar a mão na massa, vamos fazer esse bolo e degustá-lo com alegria, com vontade, porque viver é bom e a gente só sabe depois que parte. Não é mal a terra, não, a terra não é mal. A terra é um ambiente maravilhoso. Eu é que não sei viver ainda nesse ambiente, não me acostumei ainda a ele. Mas estamos nos preparando para na próxima já encontrarmos isso aqui bem melhor, porque estamos construindo esse futuro a partir de então. Então que todos tenhamos uma maravilhosa noite, principalmente as mães, né? As mulheres de uma forma geral, porque a mulher por natureza ela é mãe. Ela traz consigo a maternidade. E lembrar que sem a mãe não tinha ninguém aqui, né? A mulher é quem bota a gente no mundo mesmo. Então, que Deus abençoe cada um e possamos confiar mais em nós, nos respeitando, nos amando e seguindo em frente. Olhar para trás, pode ser que eu pise num buraco ali na frente e caia. Então, olhar em frente, de cabeça erguida, tá difícil, tá ruim para todo mundo, mas só depende da nossa vontade de trabalhar e de vencer qualquer que seja o obstáculo. Não existe dificuldade que eu não supere, desde que eu vá à luta. Então, que Jesus, nosso Mestre, que nunca nos desampara, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. A coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Assim seja. Imensa gratidão, Seu Mirinho, por mais uma vez o Senhor nos trazer, né, as suas palavras tão profundas. Né? Hoje o Senhor nos dá essa injeção de ânimo, né, de aceitação. Né? Bendita seja a reencarnação, bendito seja o corpo. Deus sabe e dá pra gente conforme aquilo que a gente realmente necessita. Falta é a gente ter o entendimento, né? A compreensão disso e sermos mais gratos. Acho que essa realmente é uma das coisas que é extremamente importante nesse processo.